Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui falando com vocês. Professor Rafael de Oliveira. Para quem não me conhece, sou escrivão da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Então, vou ministrar com vocês aqui no curso do professor Laércio a disciplina de Direito Administrativo, a disciplina aí de Legislação Penal Especial e também a legislação das polícias aí, específicas da polícia. Então, estou muito feliz com esse convite. Nós estamos começando agora a nossa caminhada e hoje nós vamos trabalhar o direito administrativo. Nós teremos por volta aí de 10 a 15 aulas de direito administrativo, começando com hoje a nossa primeira aula, tá? Hoje nós vamos trabalhar aí conceitos iniciais, conceitos de Estado, governo. É preciso que a gente esteja bem claro na nossa cabeça essas ideias, Estado, governo, administração pública, direito administrativo, quais são as relações entre esses termos, tá, pessoal? Então, eu agradeço aí a atenção de todos, tá? E vamos começar a nossa caminhada no direito administrativo. Tudo bem? Bom, então vamos começando aí lentamente, né, pessoal, o nosso curso de direito administrativo, por esses conceitos aí que nós temos e que eles são bastante importantes inicialmente falando, né? Então nós vamos ter Estado, governo, eu já falei para vocês, administração pública. É muito importante que essas ideias estejam muito bem resolvidas aí na cabeça de vocês. Beleza? Então, olha só. Quando a gente fala aí nessas palavrinhas, né? Estado, governo, administração pública e direito administrativo, eu quero que vocês entendam que é super importante, né, a gente ter esses conceitos estabelecidos para a gente conseguir entender, né, como é que funciona a administração, tanto num campo político, né, primeiramente num campo político, também num campo jurídico e no campo administrativo de determinada sociedade. Então veja, cada um desses elementos, eles vão possuir características próprias, conceitos próprios, né, sempre importantes, né, não mais importante um que o outro, mas todos os três importantes. E veja que esses conceitos, eles são importantíssimos. Quando a gente fala em organização do poder e prestação de serviços à coletividade. Quando a gente fala de direito administrativo, é fundamental a gente falar dessa ideia de coletividade, do interesse público de determinada coisa. Então, guardem isso aí. A gente precisa ter esses conceitos muito bem esclarecidos em mente. Certo? Beleza. Bom, vamos começar com o Estado. O que a gente pode falar sobre o Estado? Então, olha só. A gente pode conceituar Estado como uma entidade jurídico-política. Olha que interessante essa expressão. Entidade jurídico-política. Mas essa entidade, quando a gente fala em Estado, essa entidade, ela é soberana. Ela possui soberania, aquele elemento de soberania. E ela vai organizar a sociedade dentro de um território definido. Se a gente pegar, por exemplo, aí, o território brasileiro, vamos fazer um mapinha aqui, ó, do nosso país, né? Um mapinha aí, ó.
mais ou menos, do nosso país, né? Olha aí. Então nós temos que a entidade, o Estado, ele é essa entidade soberana. Isso é importantíssimo. E ele vai se organizar dentro de um território definido. É preciso que a gente fale em território, para que a gente fale em Estado. Tá? Mas veja, esse Estado, ele vai aí ser composto de alguns elementos. Para que a gente possa falar em Estado, nós precisamos ter esses conceitos: soberania, organização de uma sociedade, olha só que importante, soberana. A sociedade ela tem que ser soberana. É preciso falar nesse conceito de soberania. Soberania. Tá? Só um minutinho, pessoal, que eu vou só corrigir a tela aqui. Então, é preciso que a gente fale nesse conceito de soberania. Tá? Senão, nós não vamos estar dentro desse conceito de Estado. Tudo bem? Então, muito cuidado com esse primeiro detalhe dos elementos de um Estado. Olha aí, eu falei para vocês, soberania. E vai buscar, o Estado ele vai buscar assegurar a ordem, seja ela a ordem, a justiça, a população, o território e a soberania. São os elementos essenciais de um Estado. Tá? População, território e soberania. 3 elementos essenciais. Então, para a gente falar em Estado, a gente tem que ter esses 3 elementos: população, território e soberania. Sem isso, nós não vamos ter Estado. Então, voltando aí ao nosso mapinha, né, do nosso país, olha aí, nosso Brasil aí, ó o nosso Brasil. Então, aí eu tenho território. Mas só isso dá a ideia de Estado? Não. Eu preciso que tenha uma população, né, e que esse território seja soberano, para a gente falar em Estado. Bom, o que vai significar a população? Conjunto de indivíduos que vivem sobre a jurisdição. O que é jurisdição? Dizer o direito, né? Então, o nosso poder judiciário, ele possui essa característica de dizer o direito, a jurisdição. E o território, pessoal? O território nada mais é que esse espaço geográfico onde nós vamos poder exercer a autoridade do Estado brasileiro. E faltou a gente conceituar a soberania, que é o poder supremo do Estado de se autogovernar e ele mesmo poder impor normas jurídicas. Então, para que eu fale em Estado, eu preciso dessas 3 características. Se a gente for para uma ótica do direito público, o Estado é a principal pessoa jurídica de direito público interno. O Estado é o titular do poder político, pessoal. Através do Estado que eu vou manter a ordem e eu vou garantir aí os direitos do cidadão. Então, se a gente puder falar num aspecto sociológico, o Estado ele é uma corporação territorial, olha só que interessante essa expressão, dotada de um poder de mando. Seria um aspecto sociológico. Aspecto político: comunidade de pessoas localizadas em determinado território com poder de mando e coerção. Então nós temos diversos conceitos: sociológico, político, constitucional. Estado é uma pessoa jurídica soberana. Então nós temos diversas nuances. Mas eu quero que vocês saibam: para que eu fale em Estado, eu preciso ter povo, território e governo soberano. Tudo bem? Beleza. Nós podemos ter um Estado chamado unitário, que é um Estado centralizado, né? Se a gente fizer uma ótica de um ponto de vista político, nós temos um único poder central.
E nós temos também um Estado federado, que é o nosso caso brasileiro, né? Onde vão existir entes federados autônomos, por exemplo, a União, o Estado e, por exemplo, o DF e os municípios. Então, nosso Estado brasileiro é um Estado federal. Federal. Bom, tranquilo. Algumas características desse Estado, pessoal. Federado. Nós vamos ter as federações. Então, vou anotar aqui. Né? O Brasil é um Estado federado. E ele tem algumas características que eu queria que vocês soubessem. Por exemplo, descentralização política, nós vamos descentralizar. Existe a previsão de intervenção diante de situações comprometedoras, desequilíbrio federativo. Nós vamos ter competências repartidas entre União, estados e municípios. É impossível a impossibilidade de secessão, esses estados, esses entes, eles não podem ser separados. O Estado ele é necessariamente soberano e existe aí uma corte guardiã da Constituição. Então, essas são algumas características importantes do Estado brasileiro. Beleza? Bom, falamos do primeiro aí, que é o Estado, mas eu queria continuar. Vamos em frente. Mudando um pouco, agora vamos falar de governo. O que é o governo? Olha só. Conjunto de órgãos e autoridades com a responsabilidade de dirigir o Estado e implementar as suas políticas públicas. Governo. Então, olha só, ele vai dirigir o Estado e vai implementar políticas públicas. Então, é por meio do governo que o poder estatal se manifesta de maneira prática. Ah, professor, mas me dê exemplos aí. Formulação de leis, políticas públicas, tomadas de decisão estratégicas. Certo? Então, esse seria o governo. Nós temos algumas classificações. Governo permanente, que ele vai dar continuidade do Estado. Governo transitório, que são aqueles representantes eleitos ou nomeados, mas que exercem em um determinado período. Tá? Importante que a gente esteja bem claro que quando nós estamos diante aí de um governo democrático, de um regime democrático, esse governo vai ser estruturado segundo os princípios da separação dos poderes. Nós vamos ter o executivo, o legislativo e o judiciário. E a gente sabe que cada um destes vai ter aí a sua própria função. E eles convivem de maneira harmônica. Isso é muito importante, vocês têm que ter isso bem claro. A harmonia dos três poderes. Certo? Beleza? Show. Bom, mas veja, o governo ele pode ter algumas acepções. O professor Eli Lopes Meirelles vai dizer, olha, nós temos uma acepção formal, conjunto de órgãos e poderes, concepção material, que seria a união, o compêndio de funções estatais, e um sentido operacional, que é como o governo conduz a máquina pública. Olha só, acepção formal, acepção material e operacional. Então, vamos fazer um novo conceito de governo. Né? Governo nada mais é do que a condução política da máquina pública mediante a elaboração de planos e do estabelecimento de diretrizes que devem conduzir a atuação estatal. Certo? Bom, nós temos alguns sistemas de governo, né, pessoal? Nós podemos ter, que vão relacionar aí os poderes executivo e legislativo. Então, nós vamos ter o presidencialista, o parlamentarista,
No presidencialista, as funções de chefe de Estado e chefe de governo estão numa única pessoa. Quem? O presidente da República. Já no parlamentarismo, o parlamento tem papel decisivo na escolha do primeiro-ministro. Caberá ao primeiro-ministro a chefia do governo. Né? No parlamentarismo, nós vamos ter um presidente ou um monarca, e ele vai atuar como chefe de Estado. Tá? Então, esse é o sistema de governo. Por outro lado, nós vamos ter também a forma de governo, que é como ocorre a transmissão de poder entre governantes e governados. Então, nós temos, cuidado, não podemos confundir sistema de governo, presidencialista, parlamentarista, monarquia e forma de governo. Que nós vamos ter a monarquia e a república. Né? O sistema de governo ou é presidencialista ou é parlamentarista. Já a forma de governo, ou ela é monarquia ou ela é república. Cuidado! A república é marcada pela eletividade, nós vamos poder votar nos nossos representantes, representatividade popular, e aqui nós vamos ter um vínculo, mas esse vínculo ele é temporário entre o governante e o Estado. Já a monarquia, nós vamos ter aí a hereditariedade, olha só. Vamos transmitindo o poder de maneira hereditária. Vitaliciedade dos cargos públicos. E na monarquia a gente não vai falar de representação popular. Tudo bem? Beleza? Então, bem estabelecido aí essas diferenças. Bom, e a administração pública, né? Caminhando mais um pouquinho. A administração pública nada mais é que o aparelho organizacional do Estado, o qual é responsável pela execução direta das políticas públicas e pela prestação de serviços essenciais à coletividade. Então, a administração pública nada mais é do que o braço, pessoal, o braço operacional do Estado. Olha que expressão interessante. Então, é por meio da administração pública que nós vamos poder realizar atividades administrativas. Obviamente que essas atividades sempre voltadas para o interesse público. Certo? Olha só. Braço operacional aí do Estado. Então, a administração pública ela pode ser entendida sobre duas perspectivas. Nós vamos ter, primeiramente, sentido formal, ou também chamado subjetivo. Essa divisão ela é muito importante. Então, aqui nós vamos ter um conjunto de órgãos, entidades e agentes que exercem uma função administrativa. Olha o sentido subjetivo da coisa. E também nós vamos ter a administração pública em sentido material, ou chamado objetivo. Aqui nós vamos ter as atividades administrativas propriamente ditas. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, entre outros. Tudo bem? Detalhe importante. A administração pública ela é obrigatoriamente regida por determinados princípios constitucionais, especialmente e determinados no artigo 37 da Constituição Federal. É o nosso famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. É importante que a gente conheça aí esses princípios, mas nós vamos ter uma aula específica para trabalharmos
esses princípios. Tudo bem? Então nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já a gente dá continuidade. Um grande abraço e até daqui a pouco.